Deu certo. Agora, para mim, para mim também não está aparecendo. Não está Agora, aparecendo? o meu, não. Eu acho que agora vai aparecer. E a minha câmera está aberta normal. A sua câmera está virada para você? Agora sim. Agora sim. Agora. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Nós costumamos fazer a live pelo YouTube, mas tivemos um problema, então viemos aqui para o Instagram. YouTube, me ajuda, YouTube. Pastor Samuel Torralbo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. A gente não conseguiu bater um papo antes, né? Mas seja muito bem-vindo, quero agradecer, quero pedir para todo mundo que está aqui até o final. Esse tema que nós vamos falar hoje é muito relevante e no final o pastor vai fazer uma oração por nós. Você que ainda não me segue no YouTube, vai lá, se inscreve, compartilha essa live com mais uma pessoa, me ajuda a engajar esse canal para a gente levar a palavra de Deus para mais vidas, para mais pessoas. E é com muita alegria que eu vou conversar com o pastor Samuel hoje, que é o autor desse livro aqui que está nas minhas mãos, Evangelizando como Jesus. Eu conversei com um pastor, né, que esse livro aqui, ele mexeu muito comigo, ele me constrangeu para o ID, e aí eu entrei em contato com o pastor, e ele, né, aceitou o convite da gente estar aqui conversando. É um livro que todo mundo deveria ler, viu? Porque é um livro incrível. Eu quero apresentar o pastor Samuel para quem não conhece, siga ele nas redes sociais também. O pastor Samuel é escritor, é diretor do Instituto Teológico Petra e fundador da Escola Servo, Sistema Educacional de Vocacionados. E o tema da nossa live hoje é a cultura do anticristo. Um tema muito relevante, né, pastor, para os dias atuais. E antes de passar a palavra para o pastor, eu gostaria de mencionar aqui alguns nomes de títulos que são dados a esse indivíduo que vai aparecer nos últimos dias. Nomes que revelam diferentes aspectos da sua natureza maligna. E entre eles estão o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o chifre pequeno, o príncipe que há de vir, o rei que fará segundo a sua vontade, o rei feroz. E ao longo da história, nós tivemos muitos impérios, muitos líderes que atuaram de forma cruel, de forma terrível. Mas nós sabemos que isso foi apenas uma preparação para o que há de vir, né? Pois o governo do anticristo ele vai ser pior do que todos os que já fizeram até hoje. E eu quero introduzir aqui a nossa live perguntando para o pastor se o mundo ele já está preparado para receber o anticristo? Rapaz, boa tarde, irmã Fabíola. É uma honra, uma alegria. A paz a todos que estão nos acompanhando também. E quero também aqui parabenizar pelo seu excelente trabalho de divulgação da palavra de Deus, do Evangelho. Que Deus continue te sustentando, não é? Nesta mesma graça, nesta visão de propagação do reino, do Evangelho. É uma honra, um privilégio, principalmente falar sobre esse tema, esse assunto, e tentando responder aqui a primeira questão, eu creio que sim, o mundo ele demonstra já estar de alguma forma maduro para o juízo de Deus. Os sinais mostram isso, né, que o mundo já se encontra amadurecido para esse juízo divino. E esse juízo, ele conta com o advento do anticristo. A igreja ela sempre falou sobre esse personagem bíblico, sempre pregou sobre a vinda do governo do anticristo, mas algo bastante interessante que a gente percebe, olhando para a história e olhando para a narrativa bíblica, é que antes que venha o governo propriamente de fato do anticristo, o que
viria antes seria essa construção daquilo que a gente pode chamar de uma cultura que precede o governo propriamente. Então, é uma cultura que vai pavimentar, é uma cultura que vai criar a base para propriamente o governo do anticristo. Então, o que nós temos hoje é o fechamento histórico desta cultura que vem sendo construída ao longo da história da humanidade. Essa cultura, ela inicia, vamos dizer assim, desde o Jardim do Éden. Quando a gente lê as escrituras Gênesis, a gente percebe quando a Bíblia ela relata sobre duas sementes, não é? Deus falando sobre a semente da mulher e a semente da serpente. É interessante que a palavra cultura, ela vem de cultivo. Ela é uma palavra que vem a raiz dela, né? A etimologia da palavra cultura, ela está vinculada à agricultura, à semente, a cultivo, à terra. Então, quando nós temos a declaração bíblica que o mundo, a história da humanidade partiria de duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da mulher fazendo alusão à vinda do Messias, o Salvador. E a semente da mulher fazendo alusão a tudo que seria o engano, o iníquo, o maligno. Então, a partir dali, nós temos esse start histórico, vamos dizer assim, de tudo aquilo que é a história da própria humanidade. Você tem uma cultura sendo desenvolvida a partir dessa semente da mulher, que hoje nós chamamos de cultura do reino, né? Mas começa com Deus chamando Abraão, passando por Israel, chegando em Cristo, na igreja, e você tem a cultura da serpente, aonde você tem todo o processo de engano, de iniquidade, de pecado, aonde é esse espírito que opera no mundo, que jaz do maligno. Então, o que o anticristo, na verdade, ele vai representar é a síntese, é o resumo concreto desta cultura que foi sendo construído ao longo do processo histórico da humanidade. Muito interessante, então, pastor. A gente está falando, né, sobre a cultura do anticristo, né? E lá em 1 João 4, nos versos 2 e 3, fala sobre o espírito do anticristo, né? Esse espírito que atua na vida de muitas pessoas que ensinam falsas doutrinas, né? Negando Jesus, os ensinamentos. E a gente percebe que a palavra anticristo, ela aparece somente nas epístolas de João, né? Não se referindo na revelação futura, né? Mas na manifestação das falsas doutrinas, porque um grande desafio da igreja primitiva era combater as falsas doutrinas, né? Então, usava-se esse termo anticristo, né? E a gente vê que Apocalipse não usa, né? Gostaria que o pastor comentasse um pouquinho a respeito disso. Sim, o termo anticristo é tudo aquilo que ele se coloca contra o Espírito de Cristo. Né? E o Espírito de Cristo, ele permeia as Escrituras desde o início. Existe muitas vezes um equívoco que é bastante comum, que, assim, Antigo Testamento é uma realidade em termos de Espírito de Cristo, porque Cristo, muitas vezes as pessoas não interpretam que está no Antigo Testamento, é só no Novo Testamento. Não, o Espírito de Cristo, ele está desde o início, nesta promessa que foi feita por Deus sobre a semente da mulher. Então, é tudo aquilo que se levanta contra esse Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, caracteriza o anticristo, né? Só que a Bíblia ela vai falar que viria vários anticristos no plural. Então, esses anticristos seriam todos esses, vamos dizer, protótipos, esses perfis de espírito que opera no engano e que contraria a verdade, o Espírito de Cristo. Então você tem isso
por parte de líderes religiosos, por parte de líderes políticos. Você pode falar até mesmo de pessoas que atuaram na academia, na área intelectual, que se levanta também como um anticristo combatendo a verdade do Evangelho. Então, é todo aquele que se levanta contra a verdade de Cristo, contra o Espírito de Cristo. Mas quando a Bíblia fala do anticristo, aí ele está falando dessa persona final, né, que vai ser de fato esse indivíduo que vai governar nesse governo que é chamado de governo da besta, aonde ele vai ser, na verdade, assim, um desejo concretizado, um desejo coletivo que vai estar concretizado numa persona, numa pessoa. Por isso que todos irão aceitá-lo, porque quando o mundo olhar para ele, verá nele aquilo que é o desejo do mundo caído, não é? Então ele vai ser essa pessoa que vai emergir do meio e vai responder para o meio, não é? Ele vai ser fruto desse mundo que jaz no maligno. Por isso que ele é chamado de filho da perdição, né? O iníquo, aquele que se levanta contra a verdade de Deus. Nós temos, por exemplo, um texto na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que Paulo ele vai falar exatamente sobre a chegada do filho da perdição, o homem do pecado. E aí ele vai mencionar que esse anticristo, ele vai se opor a tudo que se levanta contra aquilo que é chamado de Deus, ou se adora, e ele vai procurar se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então são três características aqui do anticristo. Então ele vai querer ser como Deus, se assentar no templo de Deus e querer parecer Deus. É bem interessante que esta palavra como Deus não é uma característica do anticristo, é uma característica do homem no pecado. Porque como Deus é uma fala da antiga serpente, né? Quando a serpente ela vai tentar Eva, é isso que ela fala. Porque se você comer do fruto que Deus proibiu, você será como Deus. Como Deus. Então, o como Deus que nós encontramos lá no final do anticristo, ele está no início. Então, esse como Deus é o homem em rebelião contra o Criador, querendo assumir o lugar do Criador. Então aí você tem o humanismo, que é o homem no centro, aonde Deus ele está para servir esse homem e não para ser adorado, não é? Então é um processo histórico que vem desde o Gênesis e chega no final da história da humanidade. No templo de Deus. Então isso é chocante também, porque como assim ele vai querer se assentar no templo de Deus? Como que ele consegue encontrar um ambiente propício para se assentar no lugar aonde Deus reina, habita e se manifesta, que é o seu templo? Aqui também vai falar de um processo que está sendo construído, que é a ruptura, vamos dizer, do próprio povo de Deus ao longo da história com o significado do culto a Deus. Então, vai chegar um tempo aonde o templo ele vai estar tão permeado da vontade humana, do querer humana, do culto, que é uma projeção do próprio querer do homem, e não numa busca de querer agradar o Deus do templo, que não terá nenhum resíduo do divino no templo, ou seja, Deus estará para fora mesmo do templo, a ponto do iníquo se sentir à vontade de se assentar no templo de Deus. Então isso também é uma construção histórica, que vai ter o seu ápice nesse momento aqui, ele querendo se assentar como Deus no templo de Deus. Ele só consegue isso por causa da apostasia que vem antes. Porque o texto aqui,
ele vai ser claro quando ele diz aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes do quê? Antes que ele tente se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, antes que isso aconteça, virá a apostasia. Antes vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A apostasia é o distanciamento da verdade de Deus. Então, o que significa a palavra apostasia? Apostasia significa aquele que um dia, estando perto, na verdade, na doutrina, se distanciou de forma deliberada da verdade da doutrina. Então, é uma igreja, é um cristão, é uma nação que já esteve na presença de Deus, vivendo a palavra de Deus, e que foi se distanciando deliberadamente da presença de Deus, da comunhão com Jesus e da verdade de Deus. Então, isso pode acontecer na vida individual de uma pessoa, um cristão, na sua conduta diária. Isso pode acontecer numa comunidade local da igreja, ou seja, uma igreja se apostatar, ou isso pode acontecer com uma nação, ou com um continente, como nós estamos vendo, por exemplo, a Europa. Nessa última Olimpíada que nós tivemos a constatação disso. A Europa declarou para o mundo, falando: olha, nós já fomos cristãos, mas hoje nós somos apóstatas. Nós não queremos Cristo na nossa cultura, nós não queremos Cristo na nossa nação, a ponto de zombar do Evangelho para o mundo inteiro assistir e ver. Ou seja, ali você tem nações declarando a sua apostasia, sendo que a Europa já foi um lugar de avivamento, de evangelho, muita manifestação de Deus, e hoje está do jeito que se encontra. Então, a apostasia é isso, tanto individual, coletivo, uma nação, mas a apostasia é esse distanciamento. Então, quando você cria esse vácuo, esse espaço, então é aonde ele vê a possibilidade de preencher. Então, o que está acontecendo agora é esse espaçamento, é esse espaço que está sendo criado, esse ambiente que está sendo criado para que ele se manifeste. Por exemplo, quando tiram das escolas a oração, a leitura bíblica, você cria um espaço. Esse espaço, ele não fica neutro. Todo espaço que é criado, se você retira alguma coisa que preenchia, uma outra coisa irá preenchê-lo. Então, se você tira a oração, leitura, o evangelho das escolas, o que é que preenche esse espaço, esse vazio? Nós estamos vendo isso. É verdade. Então, eu lembro quando eu era da educação infantil, a gente fazia oração para comer o lanche, né? Cantava musiquinha e tinha oração. E hoje é proibido, né? Hoje não pode. O hino nacional, né? Fazia a filhinha lá, cantava o hino nacional, fazia uma oração, tinha toda uma disciplina, uma ética. Hoje tiraram. E aí o que estão ocupando? A gente está vendo a situação. Gênero, né? Exato. Querem implementar agora uma cultura totalmente diferente, é verdade. Inclusive, o o pastor falou da abertura das Olimpíadas, eu fiz um vídeo no canal sobre isso, né? De vários elementos que antigamente era tudo escondido e hoje é tudo escancarado, né? Hoje não é mais nada. Isso aqui é uma mensagem subliminar. Não, hoje é tudo escancarado para todo mundo ver, né? E assim, a gente vê o cumprimento das profecias, né? E muito cristão está dormindo ainda, né? As pessoas estão ainda achando que é oba-oba ainda, né? E não é, o tempo se abrevia. Isso, verdade. E assim, eu já ia te chamar de pastora Fabíola, hein? Glória a Deus. Mas assim, na verdade, o que hoje nós temos que procurar fazer, assim eu creio, olharmos para o Evangelho, para as Escrituras de forma muito humilde, nos humilhando diante do Senhor, entender o que está acontecendo à nossa volta, não é? Tem um texto
de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, ele vai falar que o Espírito expressamente diz, não é, que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É interessante que, assim, a igreja, ela nunca estaria refém da alienação, da desinformação, porque o texto ele começa dizendo que o Espírito expressamente comunica, o Espírito avisa, o Espírito diz. Então, assim, a igreja que estiver de fato vigilante, ela vai estar sendo avisada pelo Espírito sobre o tempo que nós estamos vivendo, porque o Espírito expressamente diz. A grande questão nessa hora é entender o que o Espírito está falando, porque é muito barulho à nossa volta. É um volume de informação como nunca antes na história. E a ignorância, ela se manifesta basicamente por duas vias. Ou a escassez da informação, aonde o indivíduo impede que o outro tenha acesso à informação. Então, por exemplo, na história da igreja, como que o engano atuou? Tentando retirar da mão das pessoas a Bíblia. Então, isso é uma via de ignorância. O indivíduo não tem acesso à mensagem, não tem acesso à informação, à verdade que liberta. Hoje a via é outra, é o excesso da informação. Porque o indivíduo, ele se afoga em tanta informação que ele tem, que ele também vive na ignorância por não conseguir discernir o panteão de informação que vem todo dia para ele. É tanto barulho, é tanta voz falando, dizendo em nome de Deus, que ele fica perdido. Então, são os extremos, ou a escassez ou uma abundância que você não consegue discernir a verdade no meio desta quase que um derramamento de informação diária. Então, assim, é a sensibilidade em ouvir o que o Espírito está falando à igreja nesta hora, e uma das coisas que ele fala aí através da palavra é que nós estamos vivendo esta última hora, e esta última hora, esse último tempo, é um tempo caracterizado por esta apostasia que nós podemos chamar de apostasia pós-moderna, essa apostasia que está diante dos nossos olhos. É uma apostasia que tem um perfil específico? Sim. Porque é uma apostasia que permite o indivíduo, muitas vezes, ficar no lugar do culto sem ter a necessidade de adorar o Deus do culto. O indivíduo ele não precisa se distanciar do templo. Porque como a presença no templo é um tanto escassa, ele consegue se manter na sua vida mundana sem se incomodar no lugar do culto. Até um tempo atrás, ou a pessoa ela se decidia por Cristo, ou ela ficava no mundo. Mas quando ela chegava no lugar do culto, ela sabia, aqui eu tenho que definir a minha vida. Ou eu sirvo a Cristo, ou eu fico do outro lado. Porque não dá para eu ficar nesse ambiente dissimulando. Hoje, essa apostasia parece permitir isso. O indivíduo, ele vive a sua vida do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, e ele continua no lugar do culto. Então, ou seja, é uma apostasia que o indivíduo está longe de Jesus e não longe do templo. Ele fica no templo, mas longe de Jesus. É um perigo isso, não? E a gente sabe, né? Eu conheço casos de apostasia, pessoas que estavam no púlpito e hoje renegam a fé, adoram outros deuses, né? Isso é muito triste. Né? A nossa função é orar, né, por essas pessoas, a gente não pode desistir, né, de orar por elas, mas é o cumprimento mesmo das profecias, né? Está se cumprindo, isso que o pastor falou é muito sério. E antigamente, a pregação sobre o fim dos tempos, sobre o anticristo, era muito mais ativa. Hoje em dia, a gente não vê mais pregação sobre esse tema, né? O que o pastor tem
para falar sobre isso. Tem a ver com essa questão da cultura do anticristo, né? O mundo está sendo preparado, mas até dentro das igrejas a gente vê essa dificuldade da pregação, né, de arrependimento, da pregação de escatologia, e o povo precisa saber, né? O povo precisa desse conhecimento. O que o pastor queria falar sobre isso? Sim, mas Fabíola, aí nós temos duas questões aí que eu acho bastante interessante. A primeira é você ter um tempo onde você se deparava muito com esse conteúdo na pregação, no estudo. Então, por exemplo, dentro da minha experiência cristã evangélica no Brasil, então eu estou falando da década de 90 ali, mais ou menos, a igreja cantava sobre isso, pregava sobre isso, orava sobre isso, não é? Mas no meio disso também acabou existindo muito exagero e uma má interpretação do assunto. E isso, de alguma forma, também pode ter exaurido o assunto. E uma resposta a isso é assim: vamos parar de falar, não é? Vamos diminuir o conteúdo, porque uma maneira de você dar resposta àquilo que de repente está passando um pouco do tom, e aí eu estou falando de pessoas que deram data para a volta de Jesus, sabe? Absurdos assim. E aí uma mensagem bíblica, urgente, necessária, ela entra nesse caminho do escândalo. E aí, muitas vezes as pessoas, para tentar resolver essa problemática, não vamos mais falar sobre isso. Ou é um assunto que tem algumas linhas de interpretação, né? Porque a gente não pode precisar, a gente não pode concluir algumas coisas, fica em aberto. Então, como está dentro do campo do mistério, a gente também não vamos entrar nisso, porque as pessoas hoje querem um negócio prático, querem se dar bem na vida, querem resolver a vida hoje, agora, então vamos dar isso para elas. O que Jesus pode fazer na vida das pessoas agora para resolver a vida delas agora? Essa questão de esperança, céu, vida eterna, depois no processo elas vão, de repente, conseguindo entender. É isso que eu percebo que acontece. E é um perigo. É um perigo porque a metade de uma verdade, ela não é a verdade. Nunca a metade de uma verdade é verdade. Verdade é verdade por inteiro, não é? E o Evangelho, eu também costumo dizer isso, o Evangelho ele não é difícil de ser entendido, ele é difícil de ser engolido. Não é? É verdade. Você abre as Escrituras, Deus fala com você e você entende. É difícil você entender aquilo que Jesus resumiu, toda a lei, amar a Deus de todo o coração, todo entendimento, e o próximo como a si mesmo? Não é difícil. Você não precisa ser um teólogo para entender isso. Não é difícil de ser entendido, mas vai viver isso. Então, como as pessoas muitas vezes não querem viver, elas começam a optar por isso que Paulo está falando, por outras doutrinas. E aí elas podem esbarrar em doutrinas elaboradas por demônios. Porque o combate final, segundo o que Paulo está escrevendo, se daria na mente. Na mente. Esse tipo de atuação aqui de engano não sai você colocando a mão e falando sai em nome de Jesus. Isso aqui é combatido com o conhecimento da verdade, porque são ideologias construídas, elaboradas para o indivíduo, quando ouvir, falar, faz sentido. Essa declaração hoje em dia é perigosíssima. O indivíduo acaba de ouvir um intelectual, uma autoridade em algum assunto, falando uma ideologia que tem esse assovio da serpente lá no fundo. Mas quando termina de falar, porque sempre vem com uma roupagem de igualdade, de inclusão, e por aí vai. Quando termina de elaborar essa doutrina, essa fala, o coração humano tende a falar, faz sentido. Mas faz sentido
segundo as Escrituras? Porque o cristão, ele não vive pelo faz sentido para ele. O cristão, ele vive pelo que está escrito. Mesmo que diante da vida algumas coisas não façam sentido, mas está escrito, eu vou pelo que está escrito e não pelo que faz sentido para mim. Porque o meu coração é enganoso. E muitas vezes, pelo meu coração ser enganoso, diante de uma situação, o meu coração vai falar, faz sentido. Mas quando eu olho para o que está escrito está contra o que faz sentido no meu coração. E eu tenho que ficar pelo que está escrito e não pelo que faz sentido. Sim. Então, hoje nós estamos, infelizmente, vivendo um evangelho que tenta se adaptar ao que faz sentido. E cada vez menos pelo que está escrito. E aí nós temos um sério problema aí. Um sério problema, porque aí você vai atingir a liturgia da igreja, o que a igreja canta, o que a igreja prega, o que a igreja crê, como a igreja vive. Porque o cristão, ele vive a partir daquilo que Paulo vai escrever a Tito, não é? Que a graça que se manifestou em Cristo Jesus, ela nos ensina. Ela nos ensina 3 coisas. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e à concupiscência do mundo. Ela nos ensina a viver no presente século de forma sóbria, justa e pura, aguardando a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então, a graça que vem através da pregação da palavra da verdade, ela ensina. Então, a graça ela é pedagógica. Nós pensamos na graça como algo que só nos alcança uma vez quando a gente entregou a vida para Jesus e estamos na graça. Não, a graça é uma ação de Deus continuada na vida do discípulo de Jesus, porque nós estamos sendo construídos para nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus. Não é? Eu gosto daquela história de, eu acho que foi Michelangelo, não é? Ou aquele artista italiano que esculpiu a imagem de Davi e Moisés. Fala que quando ele termina de esculpir a escultura de Moisés, era tão real que ele bateu no joelho da escultura e falou, fala Moisés. Porque era assim, quase que real. E aí perguntaram para ele, como é que você conseguiu, de uma pedra, construir o Davi? Ele falou, muito simples, tirando tudo aquilo que não se parecia com Davi. Então, nesta hora, o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, na sua vida, em todas as nossas vidas que estamos em Cristo, é tirar tudo aquilo que não se parece com Cristo, para que no processo nós possamos ir nos tornando cada vez mais com Ele. Então, a graça, ela vai nos ensinar a renunciar o mundo, a viver a vida e a aguardar a eternidade. Então, veja que a graça, ela resolve o meu problema do passado, que é o mundo, ela me ensina a viver o presente e me vincula com a esperança na eternidade. Quando você tem uma pregação que não fala do problema do seu passado, que é o mundo, e não te chama para o arrependimento e para o novo nascimento, não te ensina a viver a vida segundo o Evangelho no presente, e não te vincula a uma eternidade com Cristo, corre que não é Evangelho. O Evangelho, ele tem que passar por essas 3 características. Ela tem que apontar a minha problemática da minha natureza, da minha impiedade, por isso renunciando toda a impiedade. Então está falando da minha natureza pecaminosa, a concupiscência que há no mundo, então a minha relação para o lado de fora. Então eu renuncio o meu pecado que me habita, eu renuncio o pecado que está para o lado de fora, que é a concupiscência do mundo, e a partir disso eu posso viver, para que vivamos no presente século de forma sóbria, justa e de forma pura, aguardando. Então, quando eu renuncio e quando eu vivo essa vida, eu tenho esperança. Quando me falta a esperança,
provavelmente é porque eu não estou renunciando e não estou vivendo. A esperança é só para quem renunciou e para quem está vivendo dessa forma. Aí você tem esperança. E um evangelho sem esperança não é evangelho. E uma coisa, né, pastor, que muitas pessoas esquecem, né? Que elas pensam muito assim para o futuro, né? Ah, eu vou me consertar, mas as pessoas esquecem que Jesus pode voltar para elas no dia de hoje, né? Então, assim, o nosso relacionamento com Deus é diário. A gente tem que procurar melhorar diariamente, né? A gente precisa se arrepender diariamente, buscar o Senhor diariamente, porque Jesus pode voltar para mim, para você hoje. A gente não sabe, né? Porque muitas pessoas ficam com aquela visão no futuro, mas não sabe quando Jesus volta para elas, né? Como a gente conhece muitas pessoas, né, que hoje estava conosco, amanhã já não está mais. E aí, o que a pessoa fez, né? Então, é muito sério isso, né? O cristão que entende verdadeiramente a palavra precisa buscar o Senhor todos os dias. É a constância, né? É a constância da busca, a constância do se entregar de verdade, de renunciar às suas... renunciar à nossa vida, né? Renunciar às nossas escolhas, às nossas ideologias. Isso tudo tem que cair por terra, porque senão não adianta de nada, né? Perfeito, é isso. E é viver, uma das palavrinhas que eu gosto dessa maneira santa no Evangelho de se viver, que Paulo vai escrever, é viver de forma sóbria. A palavra sobriedade é o oposto de embriaguez, né? Então, o Evangelho ele nos chama para viver de forma consciente, de forma presente. E o que hoje as pessoas mais procuram é um paliativo para fugir de uma vida consciente, porque a vida consciente, a vida presente, ela implica em você enfrentar dor, injustiça, angústia, os seus altos e baixos. Porque você é um ser humano. Então tem dia que você está irreconhecível. Você olha e fala, meu Deus, que maravilha. Agora tem dia que você, meu Deus, misericórdia. Então o que as pessoas fazem para não enfrentar essa condição humana, que é humana? Elas procuram paliativo. Elas procuram se embebedar. E quando a Bíblia fala de embriaguez, não é só embriaguez em bebida alcoólica, em vinho. Está falando na alma, no nível da alma. Um indivíduo que faz de tudo para não estar presente. Ele arma a vida dele para sair de um estado consciente, porque ele quer se alienar das dores, da angústia, do sofrimento, da sua condição real na existência. E isso só aprofunda a sua dor, aprofunda a sua tragédia. Até porque a pessoa que ela passa a estar em Cristo e ela começa a viver de forma sóbria, ou seja, tendo consciência de si, da vida, da existência, estando presente, ela vai levar um susto quando ela olhar à sua volta, porque ela vai ver pessoas assim, deixa eu usar uma linguagem aqui, pessoas entubadas. Entendeu? Que até então ela não percebia porque ela também fazia parte do processo. Mas pessoas que estão em aparelho para fugir da realidade da vida, ligado em aparelho. E esses aparelhos, essa embriaguez, essa alienação, hoje tem vários nomes. Você tem consumismo, você tem um entretenimento desenfreado, que o camarada quer prazer, 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 prazer. Então ele emenda um prazer no outro, a vida é só prazer. Então, falsa alegria, né? Uma geração hedonista, uma geração consumista, uma geração voraz, que não olha para o amanhã, não olha para a geração dos filhos, porque quer agora o imediatismo. E o pior, irmã Fabíola, é que existe uma espiritualidade, né, vamos chamar assim,
que coloca Deus na equação, aonde Deus entra só para me viabilizar, abençoar e ungir toda essa demanda de vida que eu chamo de meu projeto de bênção. É a minha bênção, é o meu projeto, é a minha... E aí Deus, ele entra apenas como esse ser poderoso que vai impulsionar a minha vontade. Porque a minha vontade, né, é claro, Senhor, ela é magnífica, ela é extraordinária, então só abençoa. Eu não quero nem saber se é diferente da vontade do Senhor. Eu só chego e falo, Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor abençoar a minha vontade? E aí o camarada faz o que tem que fazer para Deus abençoar a vontade dele. E aí, muitas vezes, o culto é construído em cima disso, a pregação é elaborada em cima disso. Ou seja, não é o que a palavra, né, nos ensina. Muitas pregações para massagear o ego, né? Exato. A gente não vê mais aquelas pregações, né, que a palavra é pura, né, verdadeira. E a gente vê também na construção dos louvores, né? Hoje em dia há muitos louvores que não condizem com a palavra, né? A gente precisa se preocupar muito com essa questão, né? É muito interessante, né? Quem está fora, né, da igreja, mas quem está dentro tem que se preocupar com essas questões, né, do louvor, da palavra, né? O próprio cristão, né? Quem não conhece a palavra é uma coisa, mas quem conhece precisa ter esse olhar, né, para poder não ser enganado, porque é um alerta que os profetas faziam, né, das falsas doutrinas, né? Isso é um alerta que tinha desde aquela época e hoje a gente vê que está cada vez pior. Então a gente precisa, o quê? A única coisa que nós precisamos é da palavra, né? Eu falo isso muito nos meus vídeos, eu falo muito em relação à palavra, porque se a gente não se firma na palavra, a gente não vai enxergar a verdade, a gente não vai conhecer a verdade. Então as pessoas deixam a Bíblia fechada, não abrem e acham que Deus vai falar com elas como? Não é? Porque o Senhor ele abre o entendimento. Perfeito. Eu tenho um grupo de estudo, pastor, com algumas amigas, né? Todas as quartas-feiras, a gente faz pelo computador. E a gente acabou essa semana o estudo do Apocalipse, né? E eu falei para elas, olha que legal, nós terminamos o estudo do Apocalipse, capítulo por capítulo, né? E olha o quanto nós aprendemos, né? De quando nós começamos para hoje, olha quantas coisas a nossa visão abriu, né? Olha como agora nós estamos mais treinadas para o nosso dia a dia, porque abre a nossa visão completamente, né? Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em estudar, em ler a Bíblia, procura um grupo de estudo, né? Procura alguém com mais instrução, procura, né, um pastor, precisa ter discipulado, a gente não vê mais isso, né? Então, assim, a instrução da palavra é muito necessária hoje, e a gente vê que tem muita dificuldade das pessoas encontrarem isso. Perfeito. Isso que a irmã falou é bíblico. Paulo ele vai falar, dentro desse contexto onde ele fala da apostasia, ele vai falar como que Timóteo poderia enfrentar. Isso aqui poderia ser uma outra temática, como a gente pode enfrentar, não é? Porque o assunto aqui ele é vasto, mas uma das coisas ele vai falar, persiste, olha só, persiste em ler, persiste em ler, exortar e ensinar. Então, é uma das maneiras que eu enfrento o engano e esse momento que nós estamos vivendo. Lendo, ensinando, exortando, não é? É isso. Agora, muito interessante de nós pontuarmos aqui, dentre várias questões, é aquilo que você colocou. Uma vez que você conhece a verdade, você tem a referência da verdade. Né? É João que vai escrever na sua epístola, não creais. Olha isso, não creais. Como assim, João? Não é para crer? Como não é para crer? Não creia. Não creia em todo espírito. Porque a máxima não é o crer, mas é em que você está crendo. Porque tem pessoa que fala, basta crer. Não, eu tenho que crer na verdade. Então, não creais
em qualquer espírito, em todo espírito, mas provai. Para você provar o que é e o que não é, você tem que ter a referência do que é. Não é? Então, eu sempre digo que aquele que viu ouro, ele vai saber fazer a distinção entre o ouro e o bronze. Agora, e quem não viu o ouro? Muitas vezes ele adquire o bronze se passando por ouro, não é? E aí você tocou um outro assunto muito interessante também, que é a questão da teologia do louvor. A teologia do louvor, ela fala muito da nossa doutrina e do que nós cremos e como cremos. A Bíblia é um livro onde nós temos muito sobre o louvor, né? Salmos, por exemplo, você tem aqui parâmetros do que é um louvor que agrada a Deus. Você tem, por exemplo, até mesmo em Maria, mãe de Jesus, uma das canções, um dos cânticos mais lindos da Bíblia. E se você medir a sua teologia do louvor pelo cântico de Maria, você não erra. É só você olhar qual é o cântico, qual é a teologia de Maria quando ela canta, quando ela louva ao seu Senhor. Então a referência nós temos nas Escrituras, não é? Mas você tem hoje, infelizmente, irmã Fabiola, infelizmente, você tem hoje uma questão voltada para o consumo espiritual até mesmo. Essa questão do método do espírito do consumo atingiu muita esfera relacionada ao meio eclesiástico. As pessoas muitas vezes estão para consumir um produto. Então, você vai chegar a um ponto que a igreja vai ter caixinha de sugestão no final para você preencher lá, entendeu? O que está faltando na pregação? O que está faltando no louvor? O que você gostou, o que você não gostou? É uma igreja para cumprir o perfil do cliente. Isso é muito triste. Sem contar, né, que a nossa igreja hoje representa a igreja de Laodiceia, né? A gente já está na última igreja lá, né? Representando tudo aquilo que o Senhor odeia, né? Pastor, eu queria saber a sua opinião sobre, lá em Apocalipse 17, a partir do verso 4, quando fala dos 144 mil e de todas as tribos dos filhos de Israel, não cita a tribo de Dan. Aí quando nós vamos para Gênesis 49, Jacó, quando ele vai abençoar os seus filhos, ele fala nos versos 16 e 17 que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, e Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. O pastor acredita que o anticristo ele vai sair dessa descendência da tribo de Dan? Então, aí nós entramos em escatologia mesmo, né? E aí, na escatologia bíblica, né, Apocalipse, você tem linhas de interpretação, né? Uma delas é essa que você pontuou e que faz sentido, porque o anticristo ele vai ter que ser aceito principalmente por Israel, não é? E nós temos uma outra configuração histórica hoje que complica um pouco mais o perfil desse homem da iniquidade, o anticristo, que é o mundo muçulmano. Então, você imagina, vai ser uma figura que vai ter que transitar entre várias culturas, não é? Mas quando nós olhamos para Israel, essa linha é uma linha que faz sentido porque se ele vier da descendência judaica, é claro que ele vai ser aceito, não vai ter nenhuma barreira, né? Vai ser bem recebido, exatamente. Então essa é uma das interpretações, eu acho que mais coerente. Agora, essa questão da escatologia bíblica, por exemplo, hoje mesmo, você tem muita dificuldade na configuração atual da nação de Israel, até mesmo em precisar as tribos e onde está, quem é de tribo, entende? Eles são bem assim, são bem detalhistas nisso, mas imagina o processo histórico que passaram, então é muito difícil isso. Então é um indicativo de que realmente algo relacionado a essa tribo, a essa origem, está vinculada a um fator como esse, por exemplo,
o anticristo vindo de uma das tribos de Israel. Isso faz muito sentido, é uma linha... Não cita ali, né? É a única tribo que não está citada ali em Apocalipse, né? E a gente analisando, a gente levanta essas suposições, né? Exatamente. Muito bom. É isso. Não tem, assim, pode falar sua opinião, viu, pastor, da sua linha escatológica. Eu creio, eu estou pré-tribulacionista, né? Respeito as outras opiniões, até porque todos nós esperamos Jesus voltar, né? Então, a gente precisa respeitar a opinião, mas eu creio, eu sou pré-tribulacionista, creio que o Senhor vai nos arrebatar antes da tribulação. O que o pastor acredita? Qual que é a sua linha de pensamento? Eu também sou pré-tribulacionista, até consigo entender um pouco do meso ali, do mid, um comecinho ali, ainda dá para você aceitar que a igreja pode entrar ali em alguma coisa da grande tribulação. Mas quando você começa a ler mesmo que envolve o juízo de Deus na terra, é muito difícil você entender que a noiva dele vai estar no meio disso. O pastor acha que a igreja vai ver quem que é o anticristo? A gente vai... Será que é a nossa geração? O que o pastor sente em relação a isso? Não, então, eu não chego a ser pós. Então, é isso. Eu não creio, eu respeito, ok? Mas não por causa disso. Porque quando eu leio o que envolve mesmo esse período de juízo, eu não consigo ver a igreja sendo peneirada, passando por isso. A nossa salvação, na minha forma de ver essa parte da escatologia, envolve também nós sermos livres desse tipo de tribulação, não é? Agora, se os pós estão preparados para isso, estão afim disso, então vai com força, não é? Que Deus dê graça, não é? Porque vai ser um tempo... Não vai ser nada fácil, né? Não, nada fácil. Então, quer acreditar assim, quer passar, ok. Eu não, eu prefiro crer que antes nós somos tirados. Aí é que está, nós não conseguimos precisar, né? Bem antes, ali, pré, ou a gente vai ver alguma coisa já se abrindo. Aí eu até sou flexível nisso, de olhar nessa perspectiva. A gente pode até olhar o cenário e tal, mas não que a gente vai mergulhar nesse cenário de causa e de juízo. Aí não. Sim, a palavra diz, né, que assim como nos dias de Noé, será nos últimos tempos, né? Nos dias de Noé, eles foram preservados, eles não passaram pelo dilúvio, né? Então eu creio também que assim como nos dias de Noé, o Senhor vai preservar a igreja, nós não vamos passar, né, por essas 3 medidas de juízo, né, do Senhor. Porque realmente quem olha vai... quem passar por isso vai ser bem complicado, né? E quando Jesus faz a referência desses dias, né, de grande tribulação aos dias de Noé, a gente percebe que Jesus ainda ele fala sobre isso, como nos dias de Noé, onde a normalidade fazia parte da vida, casavam e davam-se em casamento. Então a vida estava normal, né? Então não tinha algo assim muito absurdo acontecendo, era uma normalidade, né? E eles foram tomados não perceberam. A palavra-chave ali é não perceberam. Então, ou seja, é uma cultura, é isso que nós estamos falando, é uma cultura que vive para si. E aí você tem a família de Noé que vive para construir a arca. Então você tem 2 modelos de família. A família de Noé, que abre mão de tudo e vive a esperança, a promessa, e você tem as demais famílias da terra, que não estão fazendo coisas absurdas, estão comendo, estão bebendo, estão casando. A vida. Mas não tem esperança, não tem uma construção de uma arca. Então, esses 2 modelos que sempre, né, esses 2 arquétipos que sempre permearam a história. Aquilo que está relacionado a uma semente e a outra semente.
Há uma família que tem a esperança, abre mão de tudo e vive pela promessa e são chamados de loucos, de alienados, até que vem o dilúvio. E as outras famílias que vivem do seu jeito, da sua maneira, casando, bebendo, comendo. Então, você vê que isso vai até o final, né? E pastor, para a gente já ir finalizando, né? Muitas pessoas elas duvidam, né, das profecias, infelizmente. E assim, o anticristo ele vai ser uma pessoa real, de carne e osso, ele vai vir, tudo que o Senhor prometeu ele cumpre, e tudo que está na palavra vai se cumprir, né? E queria que o pastor deixasse uma mensagem para todo mundo que vai assistir esse vídeo. Depois eu vou colocar lá no meu canal no YouTube, vai estar disponibilizado aqui também no Instagram, deixasse uma mensagem né, para nós, esses últimos dias, né, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de apostasia, tempos de muitas pessoas negam Jesus, desde da época dos discípulos, dos apóstolos, isso já acontecia, mas hoje está cada vez pior, né? Isso é um cumprimento de uma profecia, né? E queria que o pastor deixasse uma mensagem sobre Sim. essa cultura do anticristo, como que as pessoas podem se preparar, o que as pessoas precisam fazer, e depois a gente fecha com uma oração. Amém. Então, a mensagem é a mensagem das boas novas, né? A mensagem do Evangelho, mas para nós falarmos das boas novas, nós temos também que lembrar das más notícias. Não existe boas notícias sem você passar também pelas más notícias. Então, as más notícias é que o mundo jaz no maligno e que está debaixo do juízo de Deus. Quando nós olhamos a vida, a tragédia, a violência, caos, injustiça, já é juízo de Deus, não é? E então, para você que ainda não se decidiu, que ainda está aí em dúvida se renuncia ao mundo, se vive para Cristo, então é tempo de você agora se decidir, é tempo de você de fato chegar a Deus em oração, se humilhando, falando, Deus, aquilo que eu não consigo produzir em mim, gerar em mim, que o teu Espírito possa fazer por mim, e reconhecer, se humilhar e desfrutar daquilo que só Deus pode fazer em nossas vidas, que é converter os nossos corações, converter o nosso coração de pedra em um coração de carne, né, nos levando ao entendimento da palavra, da verdade, vivendo essa esperança de vida eterna. E para você que está em Cristo Jesus, é hora de nós olharmos para cima, olharmos para o alto, de onde vem a nossa redenção, trabalharmos cada vez mais a nossa comunhão, a nossa unidade. Não é hora de nós estarmos em discussões entre nós, né, em embates entre nós. É hora de nós darmos as mãos, olharmos para o alto, de onde vem a nossa esperança, crendo que a qualquer momento o Senhor virá e tudo será glorioso, perfeito e pleno, não é? Nós não podemos dimensionar o que é a nossa salvação, a nossa redenção consolidada em Cristo Jesus, onde teremos novos corpos, né, a semelhança do Senhor, para ver o Senhor eternamente, não é? Na verdade, nós teremos esse novo corpo para ver o Senhor, porque se o Senhor entra agora aqui, eu fico cego diante da sua glória. Então, eu preciso ter esse novo corpo incorruptível. É por isso que no céu eu não vou ficar olhando a rua de ouro, né? Eu não vou ficar olhando o portal de pérola. Eu vou ficar olhando para a face do Senhor. Então essa é a nossa esperança, é uma esperança de glória, de vida eterna. Então, assim, deixando todo embaraço, todo pecado, e a gente tem que correr essa corrida. E se o Senhor nos trouxe até aqui, Ele é fiel para nos conduzir até o final. Amém? Então essa é a minha palavra. Desculpe interromper, e nós já sabemos o final da história, né? Nós já sabemos qual que vai ser, como vai ser a nossa vida, né? Com o Senhor, a nossa vida eterna. Então, olha que maravilha, né? Jesus deixou registrado aqui para nós. Nós já sabemos o final da nossa história, né? Então, não percam tempo, né? Verdade.
precioso. Isso é precioso demais, né? Nada se compara a isso. Pastor, eu gostaria que você fizesse uma oração por todo mundo, tá bom? Aí a Amém. gente já encerra. Amém. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio desse tempo tão especial na tua presença, ainda que de forma remota, Senhor, mas unidos na verdade, no teu espírito e na esperança. Senhor Jesus, a minha oração nesta hora é para que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, nos constrangendo, Senhor, através do seu amor. Senhor, meu Deus, eu oro por todas as pessoas que estão ao vivo agora e que depois, num outro momento, estarão diante deste vídeo, desta live. Que a tua mão, Senhor, meu Deus, bondosa, poderosa, possa continuar protegendo, guardando, tocando. Que o Senhor dê força, Senhor, para aquele que está cansado. Que o Senhor dê alívio, Senhor, para aquele que está estressado nesta hora, nesse tempo. Que a paz, Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações nesta hora tão perigosa que nós estamos vivendo na história. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos levantar cada vez mais como sendo esta igreja relevante, esta igreja consciente, sóbria, Senhor, meu Deus, detentora da verdade, da palavra, que nenhum sofisma, nenhuma ideologia pode resistir diante da sabedoria e do Espírito, Senhor, que vem através da tua palavra. Senhor, meu Deus, também rogo a Ti, suplico a Ti que o Senhor continue abençoando a irmã Fabíola, sua família, sua casa, seu ministério, esse canal, esse projeto. Que o Senhor faça prosperar para a Tua glória e para o Teu louvor. Oro assim, em nome de Jesus, te agradecendo. Amém. 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 Muito obrigada, pastor, por esse tempo. Já deixo o convite para uma próxima live. Né? A gente pode, tem muitos temas, né, relevantes, muitos temas que as pessoas precisam, né, gostam de ouvir, tem curiosidade, né? E a gente precisa falar mesmo da palavra. Muito obrigada, fica com Deus. O Senhor abençoe o seu ministério também. Muito obrigado. E até a próxima. Bem, até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.